A oportunidade que a Bento está me dando de falar aqui aquilo que eu sinto como pescador artesanal dentro de uma cidade da unidade de conservação é muito importante. Espero que ela seja bem recebida por aqueles que querem fazer o de melhor possível para a pesca artesanal. E é isso aí, não tenho mais a falar a não ser agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar levando a minha fala nos lugares onde possa chegar. A ressurgência aqui em Arraial do Cabo, para nós, é uma coisa muito importante. Até porque, para muitos de nós, ela acontece unicamente aqui em Arraial do Cabo, no nosso país, né? Essa ressurgência. Ao conhecimento nosso como pescador, é um canal de águas que vem das águas profundas, lá da Patagônia, que vem aflorar aqui atrás da Ilha do Farol, que esse afloramento dessa água misturado com essa água nossa aqui, acontece a ressurgência aqui. E ela é muito rica de nutrientes para a nossa pescaria, é uma coisa positiva que acontece para a gente aqui, né? De tempo em tempo, um fenômeno natural aqui. Nós temos também um outro fenômeno também chamado-se maré vermelha, que aparece para nós aqui também de tempo em tempo, todo ano ela vem. Aparentemente é uma água poluída, mas não é, são nutrientes que estão ali. A pescaria fica muito farta também nesse período, quando chega esse período da maré vermelha. Bem, a ressurgência em Arraial do Cabo é causada, né, principalmente pela morfologia da costa e os ventos predominantes. Por acaso, esse vento que vos sopra agora aqui, que é o vento nordeste, são os ventos dominantes, justamente ele ativa a ressurgência. Se a gente for para Praia Grande desse lado aqui, vai estar lá 18, 17 graus. Se a gente mergulhar agora aqui nas Andes, vai estar 22. Então a ressurgência acontece basicamente lá fora, e por causa que Arraial do Cabo é um istmo. Por causa que é um istmo, o vento predominante pega a água de norte, empurra, mas na hora que ela bate nesse cabo, que é o istmo, ela volta e puxa a água de baixo. Por isso tem ressurgência. Se a gente sair aqui para fora, atrás da ilha de Cabo Frio, ali no Ponta do Oratório, que dá 100 metros, aí essa água ressurge justamente ali. Porque tem ressurgência, tem água fria na costa inteira do rio, só que você tem que sair da costa a 100, 150 metros, você vai pegar essa água. Aqui ela ressurge. Então é um fenômeno local bastante importante. Tem vários outros pontos em Búzios, em Cabo Frio, que também geram alguma ressurgência, mas não tão intensa como aqui. Se o vento nordeste ficar forte durante uma semana, essa água gelada chega lá no Rio de Janeiro, nas praias. Bem, em termos ecológicos é importantíssimo, porque essa ressurgência atua bastante ali fora, e a gente tem essa baía aqui, então a gente tem, no Arraial do Cabo, a gente tem uma diversidade de hábitats bastante grande. Lá fora, você mergulha com essa água fria, é um ambiente temperado. Tem peixes e espécies lá recifais que chegam em distribuição até a Argentina. E você mergulha aqui dentro, tem espécies subtropicais e tropicais que têm distribuição até o Caribe. Então a gente tem lado a lado aqui hábitats frios e subtropicais e tropicais com uma fauna bastante grande. A gente sempre indica aqui Arraial do Cabo e essa zona de transição como hotspot de biodiversidade. Então, ecologicamente é importantíssimo. E a gente tem vários trabalhos estudando justamente isso, essa comparação dentro e fora, como é que é, aspectos fisiológicos do organismo, como se dá, né, taxa de herbivoria, predação, né, em cima dos organismos comparado com água fria, água quente. Aqui no Sudeste essa temperatura muda muito rápido, né? Constantemente a temperatura da água pode mudar de acordo com o vento. Se o vento nordeste aqui se mudar para o sudoeste, aí já não tem mais ressurgência, vai aquecer as águas. Bem, ecologicamente a ressurgência é bastante importante. Para a região, é claro que com a ressurgência toda a cadeia é bastante enriquecida, né? Desde a base, nutriente, microágua, zooplâncton e quem come plâncton, né? Então a diversidade de organismo, não só pelos hábitats, mas pela cadeia trófica no ambiente pelágico, é bastante enriquecida. Eu sou natural de Bom Jesus do Itabapoana. Meu nome é José Antônio Freitas Batista, completando agora 62 anos.
sendo dele 39 anos dentro da pesca, né? Mais precisamente a pesca artesanal. E conheço várias modalidades de pesca, tudo isso aprendizado aqui em Arraial do Cabo, desde quando cheguei, né? A cidade de Arraial do Cabo me acolheu de uma forma diferente do mar, da pesca e tudo mais. Eu vim aqui prestando um trabalho na construção civil e acabei participando de alguma pescaria com os amigos e tal, fim de semana, pescaria mesmo para uso nosso mesmo, né? De fazer uma farrazinha final de semana e tudo mais. Acabei me interagindo com o pessoal da parte profissional da pesca e nesse meio tempo acabei juntando o útil ao agradável, fazendo uso da pesca também para um agregar de valor em cima do meu trabalho e hoje me encontro como um profissional da pesca. Conhecedor de várias modalidades de pesca, se não me engano são 16 dentro dessa nossa reserva, né? Que é Arraial do Cabo aqui, a pesca artesanal é dentro de uma unidade de conservação. Ela é a primeira reserva extrativista oceânica do Brasil, então ela é a segunda reserva marinha extrativista e a primeira oceânica. Então aqui acontece várias modalidades de pesca, inclusive uma delas tá ali, vocês podem presenciar ali que está feito ali um formato de um cerco, né? Que é o cerco de canoa, uma pesca artesanal, se não me engano, de 400 anos aqui na cidade, então é algo muito forte. Já me conto 39 anos dentro da pesca e para ser sincero com vocês, eu não abro mão dessa profissão, porque é uma profissão, além de ser muito valorosa para a gente em termos de sentimento, ela é muito prejudicada, muito massacrada. Então eu vejo que a cada conhecimento, a cada oportunidade que a gente puder fortalecer a pesca artesanal, eu vou estar sempre pronto, sempre debatendo nesse caminho aí. Sou um dos representantes aqui do Conselho Deliberativo da cidade. Sou um representante também da modalidade, que é a pesca de polvo, sou presidente da associação e associado em outras para ter o conhecimento de todos o que acontece. Minha especialidade na pesca é a pesca de espinhel de polvo. Polvo é uma pesca controlada, né? Que ela tem um limite de aparelho dentro da reserva, dentro da unidade de conservação. Ela tem a profundidade a partir de 35 metros e é uma pesca muito periciada. Sempre que a gente vai mover com o aparelho de um local para o outro, a gente tem que acionar o gestor da unidade de conservação para ele ter uma ideia do que a gente está trabalhando. E constantemente tem um biólogo a bordo para ali colher os dados, né? Que a gente está também trabalhando dentro de uma pesquisa que vai durar 2 anos, nós estamos na metade dele agora, para ver essa espécie que provavelmente pode chegar no final da pesquisa, ela tenha que mostrar que há uma necessidade do período de defeso. Já foi constatado que aqui, no nosso local aqui, já tem mais de 3 espécies de polvo, então já tem um ganho. A gente já tem o conhecimento que eles desovam e acabam morrendo, coisa que a gente não sabia, são detalhes, né, do que a gente vai aprendendo. A gente tem um conhecimento que até atingir o ponto de abate, que é 1 quilo, ele cresce muito rápido, dentro de 3, 4 meses, e daí para lá começa a ficar muito lento o crescimento dele. A gente tem vários conhecimentos que a gente vai anotando para nós amadurecer dentro da reserva como que a gente pode trabalhar. Se a gente pode aumentar ou diminuir o número de aparelhos dentro da reserva. E ao mesmo tempo, dando uma olhada para ver se a pesca industrial não avança mais para dentro da reserva, da unidade de conservação, para que nós venhamos fazer um trabalho mais amplo, esclarecedor para a pesquisa e mais valoroso para nós também. Então, minha formação de graduação foi no Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula, que na época a Universidade de Santa Úrsula tinha uma boa base em termos de biologia marinha, e o mestrado e doutorado eu fiz em ecologia e recursos naturais, lá em São Paulo, mas sempre voltado para a biologia marinha. E por muito tempo, durante o mestrado e doutorado, eu trabalhei em Arraial do Cabo, aqui no IAPM, Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira. Então desenvolvi todas as minhas teses de mestrado e doutorado aqui em Arraial do Cabo. Basicamente o foco sempre foi da tese de mestrado e doutorado na formação com parte de herbivoria, né? Herbivoria por peixe.
quantos peixes são importantes para controlar o crescimento de algas, né? Porque no mundo todo tem muito que a gente tem visto aí em termos de competição alga-coral. Se a gente tira os peixes herbívoros, as algas competem com os corais que vão matar esses corais por sombreamento, por defesa química. Mas também tem acontecido muito de poluição generalizada por urbanização desenfreada, joga nutriente na alga e as algas crescem. Mas hoje o meu laboratório que eu coordeno é um laboratório de ecologia e monitoramento de ambientes recifais, o LECAR, e a gente trabalha com vários aspectos de entender o funcionamento de ecossistemas recifais. Ecossistemas recifais incluem os costões rochosos, que são os abundantes aqui no Arraial do Cabo e no sudeste e sul do Brasil, e também recifes de corais que a gente tem lá para os ambientes tropicais nordeste e norte. Então, função do laboratório, os nossos estudantes e projetos são voltados a entender o funcionamento desses sistemas frente a impactos antrópicos e climáticos. Tem, lógico, um aspecto bastante, em alguns projetos, como o projeto Costão Rochoso, que eu sou coordenador, tem um aspecto também social, né? Incentivar o valor, né, desses sistemas, como o Costão Rochoso, na vida, né, dos extrativistas, mostrar a importância da biodiversidade, a importância de conservar esses ambientes para as futuras gerações e para ser sustentável em termos dos recursos que são extraídos. Desde da minha infância aí, eu sempre tive ligação com o mar, já vim aqui para Arraial do Cabo. Era um sonho morar em Arraial do Cabo, então hoje eu tenho que lembrar que eu realizei esse sonho. Estamos aqui em Arraial do Cabo trabalhando ainda, né? Meu laboratório, por acaso, tem uma base aqui, uma casa que a gente aluga, então todas as teses e o pessoal de graduação, monografia, faz todos os trabalhos aqui. Dentro do laboratório a gente tem várias pesquisas em termos de entender o funcionamento do sistema, né? E alguns projetos, principalmente o projeto Costão Rochoso, que é financiado pelo Petrobras Ambiental, ele justamente visa não só o monitoramento, mas algumas pesquisas de conservação e também de sensibilização, capacitação, para justamente agregar a parte social no conhecimento desses impactos e soluções, para justamente tornar o ambiente sustentável, né? Então, a gente tem vários tipos de pesquisa para isso, né? De novo, o foco é sempre tentando entender como funciona, ver como esses impactos, por exemplo, de pesca afeta, né, o ambiente, e aí, junto com os gestores do ICMBio e os gestores das classes sociais, dos extrativistas, entender como solucionar esse problema. Falando da pesquisa, a pesquisa a gente aposta que tenha sido uma coisa muito boa para nós, né? Que na medida que você tem a oportunidade de, dentro de uma pesquisa, colocar o que você precisa, a necessidade, a melhoria de algumas coisas, para nós só é vantajoso saber que tem essa oportunidade de falar sobre isso aí. Então a gente aposta que é uma coisa muito boa para a gente. Mas ela não acontece frequentemente e nem por espécie. A pesquisa muitas vezes ela vem, a gente aposta que vai ser alguma coisa voltada para a gente e ela vai e a gente não sabe nem para que foi feita a pesquisa e tudo mais. Eu estou falando dessa pesquisa da pesca do polvo, a qual eu estou participando juntamente com os biólogos que trabalham com a gente lá, que a gente está acompanhando desde o início a pesquisa. Então é voltada para a modalidade que eu atuo, que é a pesca de polvo. Então eu tenho visto que ela é muito valorizada, mas nós temos várias pesquisas aqui voltadas para a parte da pesca artesanal, voltada até mesmo para o turismo, que a gente não sabe qual o sentido dela, a gente só aposta que vai ser muito bom para a gente. Que tudo aquilo que a gente possa divulgar e ter a oportunidade de divulgar em prol de melhoria para a gente aposta sempre no pensamento positivo, né? Que é coisa boa. Mas por ter uma unidade de conservação na nossa cidade, falta uma divulgação mais precisa, uma fiscalização mais eficaz também para a gente aqui dentro da nossa unidade de conservação. O contingente do corpo técnico da unidade de conservação ele é pequeno comparado à quantidade de modalidade de pesca que existe.
Nós temos hoje também, a gente não pode falar da pesca artesanal dentro de Arraial do Cabo sem falar do turismo, que veio se apossando de espaço, né? Tanto espaço marítimo como espaço terrestre. Então não tem como falar da pesca sem falar do turismo, que está os dois trabalhando no mesmo local, né? Brigando pelo mesmo espaço. 3 décadas mergulhando aqui, as mudanças embaixo d'água são muitas. Primeiro que exploração intensa, como eu falei, vários tipos de pescarias, turismo também intenso. Por acaso aqui na região a gente não tem uma área protegida de impactos de pesca. O C de uso sustentável como a Resex geralmente não tem uma área que a gente chama de área de proteção integral dentro. Para ser sustentável, tem que ter uma área desse tipo para ali o recurso crescer, reproduzir, no caso peixe, né? Sem impacto nenhum e assim se expandir para a área que é pescada. A gente não tem. Como a gente não tem uma área protegida e os impactos são intensos, mudou muita coisa. Ou seja, se você perguntar para mim, pesquisador, aqui a gente tinha uma cobertura de coral muito grande. Desde a década de 80, o mercado de aquário já tirou isso. Cada 10 anos eu posso te dizer aqui uma sequência de impactos bastante grande. Debaixo d'água a perda é muito grande. Impacto de extração principalmente, né? E impacto também desse turismo, claro, com o urbanismo geral, poluição também. Então certamente perdeu bastante biodiversidade nisso, né? Em termos de pescaria, se você fizer entrevista com pescador, por acaso a gente já fez um trabalho desse, entrevista pescadores antigos, de meia idade, novos, você vai ver que os velhos vão falar de recursos que tinham na época que não tem mais. Às vezes você vai fazer essa pergunta, né, para um pescador mais jovem, ele nem conhece um peixe que o avô conhecia, ele fala que não vai ter, porque perdeu essa memória. Então, ao longo de décadas, muitas espécies foram perdidas por intensidade de pesca. Então, as mudanças são muito grandes, em todos os aspectos. Comum de todos os locais aí onde tem intensidade, né, de exploração e turismo, né? Nos favorece a tecnologia que nos traz a condição de ter aparelhos, né, tecnológicos muito mais avançados para nós conseguir chegar até o cardume, ter melhor manejo com a embarcação, tudo através da tecnologia. Mas eu não sei a que ponto que ela vem nos favorecer ou desfavorecer o nosso trabalho por ser uma pesca artesanal. Na medida que você tem um local de pesca artesanal, que você começa a tecnologia a avançar demais, parece que nos dá mais permissão de matança dentro da própria reserva, né, da unidade de conservação, do que seria permitido, que é a unidade de conservação onde nós aqui cuidamos para preservar as espécies. E quando a tecnologia nos dá avanço para que nós possamos matar muito, eu não sei se isso é bom ou ruim para nós no futuro. Nós temos hoje o avanço do turismo que veio através da tecnologia também, quer dizer, algo foi muito bem divulgado, ainda está sendo, né? Tem que ser mais fiscalizado e tudo mais, mas é um ponto positivo. O turismo é um ponto positivo para o nosso município. Nós temos, além da tecnologia, trazer para nós conhecimento, nos traz favorecimento de poder, de não precisar errar. Como assim? Na medida que você tem um conhecimento daquilo que é bom, o que é ruim, a gente através da tecnologia, a gente já pode fazer da forma correta. É uma forma de você adquirir a tecnologia de uma maneira positiva. Segurar aquilo que é bom e não fazer aquilo que é ruim.